Olá pessoal, meu nome é Ivna Albuquerque. Este vídeo é uma apresentação com a finalidade avaliativa direcionada à disciplina de Tecnologia Enzimática da Universidade de Pernambuco do ano 2016. O assunto abordado será ribozimas. O primeiro ponto importante é caracterizar o que são as ribozimas. Então tá aí, cadeia de ácidos ribonucleicos dotada de poderes catalíticos similares aos das tradicionais enzimas proteicas. Algumas ribozimas podem até serem aproveitadas para promover reparos em ácidos nucleicos mutantes. Podem também ser encaradas como uma classe especial de agentes antissentido. Além disso, podem assumir papéis relevantes em alguns ramos da biotecnologia, entre os quais se destacam aplicações terapêuticas nas chamadas terapias gênicas. A exemplo de ribozimas atuando em sistemas biológicos, podemos citar os ribossomos e os spliceossomos. Hoje sabemos que tanto os ribossomos como os spliceossomos são, hoje, claramente identificados como ribozimas. Vamos relembrar a função tanto dos ribossomos quanto dos spliceossomos. Ribossomos são estruturas biológicas formadas por RNA ribossomal associados a outras estruturas com a função de leitura do RNA mensageiro maduro para traduzir o transcrito em proteínas. Já os spliceossomos é uma maquinaria responsável por maturação do pré-RNA mensageiro e a sua atuação caracteriza-se pela retirada dos introns e união dos exons em um transcrito gênico de organismos eucarióticos. Com a retirada dos introns e união dos exons, posteriormente, o RNA mensageiro ele torna-se maduro e está pronto para ser traduzido. Entretanto, não somente spliceossomos removem os introns do transcrito. Há situações em que o próprio intron promove a sua autoexcisão. A primeira ribosima descrita foi por Thomas Keck e seus colaboradores da Universidade do Colorado dos Estados Unidos. Eles verificaram que na presença de guanosina e íons de magnésio, o intron promovia sua autoexcisão, na sua autoexcisão da fita de RNA, bem como a emenda de dois exons previamente separados. Outro exemplo da atuação das ribosimas podemos citar atividade enzimática também identificadas em viroides vegetais. Foram detectadas atividades catalíticas em transcrições de RNA e DNA do plasmídio encontrado em mitocôndrias de espécie do gênero Neurospora. Introns autoprocessantes tipo 1 e 2, que promovem sua própria excisão no pré-RNA mensageiro, e a RNase P, que cliva sequências inativadoras de terminação 5' do pré-RNA, catalisam reações de clivagem e transesterificação. Bem, explicando o mecanismo de autoprocessamento de introns do tipo 1, o primeiro passo é a clivagem, como vocês podem ver, da ligação de intron de exon-intron na extremidade 5' por meio de um ataque da hidroxila 3' de uma guanosina exógena, como vocês podem ver na imagem. Posteriormente, ocorre ligação fosfodiéster entre dois exons paralelos à excisão do intron. Já para processamento de introns do tipo 2, que é um outro modelo, o autoprocessamento do intron tipo 2, nesse caso, o ataque nucleofílico é efetuado pela hidroxila 2 de uma adenosina do próprio intron. Há então a formação de um laço e, em seguida, a união dos exons e liberação do intron cíclico, como vocês podem ver da imagem. A respeito da estrutura das ribosimas, podemos dizer que são compostos de um núcleo central, segmento não pareado que contém nucleotídeos essenciais a atividades catalíticas, e o substrato necessita ter ocorrência de sequências UH, H podendo ser
A, C ou U, a partir da extremidade 5' do RNA. A cisão do substrato se dá entre H e o núcleo seguinte. Se o uracil for antecedido por guanina, pelo próprio uracil ou pela citosina, obtém-se alta eficiência catalítica. Isso é um ponto importante. As sequências de nucleotídeos nas hélices 1 e 3 têm que ser complementares às do substrato nos segmentos adjacentes ao par UH, permitindo a fixação seletiva da ribosima ao substrato. A hélice 2, a única formada exclusivamente pela própria ribosima, não é crítica ao desempenho e pode ser praticamente omitida ou modificada para promover a ribosima de grupos transportadores, que favorecem sua biodisponibilidade intracelular, sem reduzir a atividade enzimática. Bem, para a administração de ribosimas, existem duas estratégias que nós podemos utilizar com efeito terapêutico. Administração direta de ribosimas via exógena. E 2, administração de DNA contendo o código genético correspondente à ribosima, que é a via endógena. A administração exógena tem como obstáculo a susceptibilidade das ligações fosfodiéster do ácido nucleico às endo- e exonucleases presentes no fluido biológico. Em decorrência, podem ser administradas em doses sucessivas por via intravenosa ou por injeção tópica, por exemplo, diretamente em tumor sólido. Quanto às aplicações terapêuticas, no ramo biotecnológico, a aplicação das ribosimas são voltadas para uso terapêutico. Estas estão sendo manipuladas para atuar em doenças de difícil tratamento. Ribosimas vêm sendo usadas contra doenças virais como AIDS, hepatite, neoplasias e também contra outras disfunções controláveis pelo bloqueio da expressão gênica. A empresa Imunossol, por exemplo, trabalha no desenvolvimento de ribosimas capazes de inibir o RNA mensageiro correspondente ao gene PCNA, doenças nas quais ocorre hiperproliferação celular localizada. O câncer é outro alvo prioritário nas pesquisas com ribosimas em função de sua etiologia, sempre associada a anormalidades genéticas. Outro exemplo do uso das ribosimas é a aplicação para o bloqueio da atuação de vírus da imunodeficiência humana. O HIV torna-se alvo relevante para os estudos com ribosimas, como alternativa ao planejamento de ribosimas que objetivam inibir a expressão de genes celulares essenciais à replicação e patogenicidade do HIV, mas que sejam dispensáveis a células normais. Tal estratégia teria boas chances de êxito, por prevenir o surgimento de espécies resistentes em função de mutações virais, já que a ribosima atuaria como alvo genes da célula e não do vírus. Introns do tipo 1 e 2, se modificados para fins terapêuticos, têm a capacidade de reparar cadeias defeituosas de RNA mensageiro. A ação se dá por transesterificação, com a remoção do trecho contendo o nucleotídeo mutante por nova cadeia contendo uma base correta. Bem, estas foram algumas informações acerca do tema de ribosimas e seu mecanismo de atuação e importância terapêutica. Obrigada.